Vamos trazer algum personagem polêmico para aquecer esse debate. Que tal Donald Trump? Vai ter briga. O laranjão. Eu quero briga aqui, porque o Trump, onde ele entra, ele arregaça. Ele dá cada resposta para os jornalistas. Pelo amor de Deus. Rodolfo é contra o Trump. Nossa, o Marco Rubio não se aguenta de rir, o J.D. Vance, que é o vice-presidente também. Vamos trazer o Trump, porque ele se meteu em mais uma polêmica. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos deve votar ainda hoje um mega pacote tributário e orçamentário apresentado pelo presidente dos Estados Unidos, nosso querido laranjão, Donald Trump, que foi aprovado ontem no Senado e só falta passar na Câmara. O texto prevê um aumento de recursos voltados ao controle da imigração ilegal, já que os Estados Unidos é uma preocupação grande com o desemprego, com a retomada do emprego, né, e com a criminalidade que aumentou muito em razão de alguns imigrantes que entrando com fentanil e por aí afora. Também para aumento dos gastos com as Forças Armadas, cortes em programas sociais, novas isenções fiscais, revogação de incentivos para a energia limpa e redução de tributos. Caso seja novamente aprovado, o texto seguirá para a sanção presidencial. Sérgio Zagarino é o MAGA, Make America Great Again. Faça a América grande novamente. Ele tem me chegado no Instagram, às vezes a gente fica zapeando lá no Instagram, passageiros que chegam em voos domésticos dos Estados Unidos com o boné escrito MAGA, faça América grande de novo, Make America Great Again. E passageiros e passageiras que ficam histéricos ao lado. Eu não vou sentar. Uma delas saiu algemada do avião, porque começou a bater no sujeito com aquele Make America Great Again. Se aqui está polarizado, meu amigo, nos Estados Unidos, então, pergunto, o que você acha da política de Donald Trump? É uma política que contraria e agride os direitos humanos? Ou é uma política que protege a população contra a alta da criminalidade, protege os Estados Unidos em termos de segurança nacional contra agressões, sobretudo agressões terroristas, e ao mesmo tempo procura incentivar a reindustrialização do país? O Trump está certo ou o Trump está errado? Eu pergunto para você. Para deixar Rodolfo Maris de cabelo em pé, que nem o tem, Donald Trump está corretíssimo e Donald Trump cumpre o que muita gente diz que político não faz. Vai dar polêmica. Capês, Donald Trump foi eleito com promessas de campanha, as quais ele está cumprindo, uma atrás da outra, seja da política de imigração, esse controle, seja do aumento das taxas para fazer com que a indústria norte-americana possa ter restabelecida, seja com a quantidade de emprego para o norte-americano, seja no combate com ênfase à criminalidade. Donald Trump está tomando atitudes que ele falou que iria tomar caso fosse eleito. Então, eu não sei que histeria é essa que a oposição faz em relação ao que Donald Trump vem fazendo agora, porque ele está cumprindo com todas as suas promessas. Então, a partir do momento que ele elegeu a maioria na Câmara, a maioria no Senado, e já foi aprovado no Senado ontem, hoje é questão de tempo para ser aprovado também. Esse grande pacote de inúmeras ações que Donald Trump tem levado ao Congresso americano que será aprovada, será para fazer cumprir valer a sua palavra. Porque uma coisa que Donald Trump tem na política é palavra. Tanto é verdade que ele rachou com um dos seus maiores aliados em razão de cumprir com a palavra, independente de prejudicar o aliado que o financiou, independente disso prejudicar Elon Musk. Tanto é verdade que ele preferiu seguir com seus princípios e valores, atendendo a sua base eleitoral, que é o povo norte-americano, do que fazer valer ali o financiamento e a aposta de Elon Musk. Então, todas essas ações que envolvem, elas vão impactar a vida do norte-americano? Pode ser que sim, porém, em pequena escala, perto da grande e larga produção de emprego.
Porque muita gente fala assim, nos Estados Unidos agora, essas medidas do Trump vai afetar os que têm menos dinheiro. Só que você não tem que ter um país que viva dando esmola para o seu povo. Você tem que ter um país que pulse emprego. As pessoas precisam de geração de renda. Esse é a maior assistência social que qualquer governo, que qualquer político pode dar para a população. O emprego, a geração de renda e não fazer com que as pessoas vivam de esmola. Quando o Donald Trump apresenta esse pacote de medidas no Congresso, é isso. Ele quer reduzir gasto, cortar, enxugar um pouquinho da saúde, um pouquinho da educação, mas isso vai fortalecer a indústria. Olha lá, Golfo da América, não Golfo do México. Eu sou suspeito para falar. Se pudesse, eu tirava aqui do bolso o bonezinho do MAGA. Muito bem. Muito bem. Eu pegaria do Faça o Brasil Grande de novo, seria esse. Minha querida Cíntia Nunes, eu ouvi e tenho acompanhado bastante economistas internacionais avaliando as ações do governo Trump. E claro que é polêmico, tem posição dos dois lados, mas eu vi muita gente dizendo o seguinte, o Trump está querendo reorganizar a ordem econômica mundial. Você sabe, para poder ilustrar minha pergunta a você, fundamental, eu queria fazer esse esforço rápido. Você sabe, Cíntia Nunes, que em 1971, agosto de 1971, já vai quanto tempo? 54 anos atrás, o presidente dos Estados Unidos era o Richard Nixon. E ele chegou e disse, nós vamos desvincular o dólar do ouro. Se eu tenho muito ouro ou não tenho muito ouro, os Estados Unidos tinha 70% das reservas mundiais em ouro. Não me interessa. O dólar é que vai pautar a economia mundial. Eu vou imprimir quanto dólar eu quiser, mesmo que eu não tenha o correspondente em ouro. Então começou a emitir um monte de papel. Hoje a inflação subiu 600% em razão dessa impressão desenfreada de dólar. Alguns monetaristas, como Milton Friedman, diziam, qual é o problema disso? Pode imprimir à vontade. Cada nota de $100, nós gastamos 10 centavos para imprimir. E ela vale $100 no mercado internacional. Então, com isso que aconteceu, ficou mais barato comprar produtos fabricados por outros países do que produzi-los nos Estados Unidos. E os Estados Unidos viveram uma época de grande fartura, que não precisava ter indústria. Basta ter uma maquininha que imprime dólar, você não precisa nem ter ouro. Era dinheiro circulando sem correspondência em riquezas. O que aconteceu? Os Estados Unidos se desindustrializaram. 30% das suas indústrias viraram pó. Hoje, Detroit, que era o berço da indústria automobilística mundial, virou uma cidade fantasma. Sim. O Trump, então, com essa política tarifária e com as isenções fiscais, ele quer reativar o crescimento industrial dos Estados Unidos e, contendo a imigração ilegal, assegurar o emprego pleno para os americanos. E aí vem a minha pergunta para você. O problema da política tarifária é que vai gerar inflação. Os produtos vão ficar mais caros. Gerando inflação, o Jeremy Powell, que é o presidente do Fed, o Federal Reserve americano, o Banco Central, vai ter que subir os juros. Subindo os juros, aumenta o serviço da dívida pública. Então, você tem inflação, dívida pública, uma série de coisas. O que você, Cíntia Nunes, aconselharia a Donald Trump nesse momento? Continuar sem indústrias e colocar em risco a segurança nacional americana? Ou fazer o que ele está fazendo? Qual o caminho? Nossa. What's your advice for Donald Trump? In English, ok. É óbvio para qualquer pessoa que eu sou incapaz de dar um conselho para ele, basta ver o dinheiro que ele tem e o dinheiro que eu tenho, o cargo que ele ocupa e o cargo que eu ocupo. Então, é óbvio que entre nós dois, ele deve estar corretamente muito mais assertivo do que eu possa dizer. Eu não acredito, honestamente, que sendo uma pessoa que tem ali um histórico de sucesso
como empresário, como ex-presidente, como presidente novamente, que ele fosse agir, ainda que humildemente eu discorde de algumas políticas por ele adotadas, todas, como disse o Zagarino aqui, cumprindo promessa de campanha, o que é algo que a gente não vê em muitos lugares, né? Só para não falar melhor, e que, de fato, ele está fazendo as suas apostas. O que eu tenho escutado, viu, Capês, de alguns americanos, alguns norte-americanos com quem eu tenho conversado, é que há um pouco de receio, embora, de forma geral, os americanos estão entendendo que ele está agindo corretamente, resgatando toda essa oportunidade de empregos e tal. Mas alguns relatos vêm chegando no sentido de que há locais onde não há mão de obra para os serviços menos qualificados, por exemplo, né, em que os imigrantes ocupavam esses cargos e agora isso está gerando também uma outra, por rebote, um outro problema. Então, é claro que nenhuma medida econômica, política, ela é isenta de reflexos. É óbvio que ele está, eu acredito, mensurando os ônus e os bônus dessa decisão. Mas, apesar de todos os pesares, e o tempo nos dirá quem está com a razão, porque não temos bola de cristal, mas eu acredito que, nesse momento, ele está fazendo aquilo que ele prometeu, aquilo que ele acredita e que, economicamente, como nós já dissemos aqui hoje, a economia movimenta o mundo e que, economicamente, ele está indo pelo caminho correto. Ainda que, particularmente, eu não concordo com todas as medidas da forma como elas são implementadas. Muito bem. Essa, estava mostrando a imagem, uma moça bonita, loira, que estava atrás do Donald Trump, é a brilhante Carol Lewitt, que é isso aí, a porta-voz da presidência dos Estados Unidos, brilhante, ela dá cada resposta, um raciocínio rápido, inteligentíssima. Mas, Rodolfo Maris, sabe uma coisa que eu acho, às vezes eu fico prestando atenção, Zagarino? Um debatedor falando e o outro balançando a cabeça negativamente o tempo todo. Nós estamos aqui, o nosso querido Pepe está bem, graças a Deus, não está nesse momento aqui conosco, mas está super bem. Então, não sei o que aconteceu. O nosso querido Rodolfo Maris, ele é muito grande, acho que não coube em cima do muro, ele caiu para a esquerda. Caiu para a esquerda. Então, já que você caiu para a esquerda, eu queria então perguntar, o que você tem contra um homem que venceu na vida privada, foi eleito presidente dos Estados Unidos, foi perseguido pelo sistema judiciário e pelo Ministério Público americano e deu como resposta se eleger contra tudo e contra todos? Um homem que está aí acabando rapidamente com a guerra em Israel e Irã e assegurando a paz mundial. E você, fazendo cara feia pro Donald Trump, tenha paciência, seu Rodolfo Maris, eu quero te ouvir. Em primeiro lugar, não caí para a esquerda e nem estava em cima do muro. Eu sou a favor do direito. E se tiver que criticar a direita, eu vou criticar. Se tiver que criticar a esquerda, por parte no que tange ao comentarista, eu também vou fazer e tá tudo bem. Agora, o Donald Trump teria que estar assistindo esse programa com tradução ali simultânea para contratar você e o Zagarino. Tem que contratar vocês dois. Vão morar nos Estados Unidos, por favor. Olha, os maiores apoiadores de Donald Trump que o mundo já viu, chama-se Zagarino e Fernando Capês. Meu Deus do céu. Estava tudo bem aqui com o Zagarino e com o Fernando Capês falando dessa loucura, entre aspas, que o Donald Trump promove nos Estados Unidos, se não fosse o corte da saúde. E aí eu não vi ninguém defender aqui, porque se tá no Brasil isso, se é aqui com os nossos políticos, qualquer gasto a gente tá criticando, massacrando, metendo pau e colocando várias teses em cima disso. Mas como é o Donald Trump, para eles, para esses dois aqui, pode cortar a saúde que tá tudo bem. Foi isso que o Donald Trump fez lá. Olha só, o projeto de corte lá da saúde propõe regras mais rigorosas para o acesso ao Medicaid, que é aquele programa destinado a pessoas de baixa renda. Sabe o que é isso? É como se fosse o SUS deles lá nos Estados Unidos. Lembrando que eles não têm o SUS. Eles têm esse cartãozinho de saúde que eles recorrem aos hospitais públicos, tá? O objetivo é reduzir o custo da saúde. Aí o Donald Trump colocou uma barreira aqui. Olha só o que ele disse. Ele coloca em destaque nessa ata, dessa mudança,
que a exigência mínima agora passa a ser 80 horas de trabalho por mês para adultos sem filhos e sem deficiência terem direito a esse benefício. Ou seja, se você é desempregado e está passando por um problema de saúde, você não tem direito ao Medicare. Você só pode ter esse direito se você cumprir 80 horas de jornada de trabalho e não ter filhos. E muito bem, não tendo filhos, você não pode ter nenhuma deficiência. Olha só que loucura. Isso vai encher os cofres americanos em quê? Ele cortou, por exemplo, o programa do Obamacare, que beneficiou mais de 100 milhões de americanos. Ele foi lá e cortou. Sabe quanto isso custa hoje aos cofres americanos? Mais de 4 bilhões de reais. Ou seja, ele cortou algo que os próprios americanos usufruíam. E se fosse aqui no nosso país, nós estaríamos metendo o pau, literalmente, batendo agora com toda... Vocês também estão balançando a cabeça. Com toda... No político que fizesse isso. Mas como é o Donald Trump, o laranjão mais amado desses dois, tudo ele pode fazer. Eu acho, Zagarino... Vamos lá. Que o Rodolfo Maris deve estar apaixonado pelo Joe Biden. Ele deve gostar do Joe Biden, que já estava completamente gagá e quase leva o mundo para a Terceira Guerra Mundial, autorizando a Ucrânia a jogar mísseis em Moscou. Então, o gagá Joe Biden, que abriu as fronteiras do Novo México, Arizona, Texas, para a entrada de imigrantes ilegais, entrando pelo Canadá, com fentanol, com drogas, aumentando a criminalidade. E aí o Rodolfo Maris, ele acha que tudo é milagre que acontece. Cortou o Obamacare, das pessoas, que é o plano de saúde do Barack Obama. Sabe quanto a dívida pública subiu com Joe Biden? Durante 3 anos e meio, o Joe Biden conseguiu fazer a dívida pública americana subir 6 trilhões de dólares, 36 trilhões de reais. Se eu estou metendo o pau aqui no governo, que é o governo que tem déficit fiscal, que deixou a nossa dívida pública passar de 11 trilhões de reais, que está pagando 1 trilhão de reais de juros por ano, como é que eu vou defender o governo democrata, dos democratas, que são democratas só no nome? Porque a melhor democracia é garantir uma rigidez fiscal e dinheiro para investimento. O Donald Trump está tão errado assim, como diz o Rodolfo Maris, e você pode falar que ele já está dizendo, não vou ter tempo de replicar. Ele vai ter tempo sim. Você pode falar, porque depois eu vou dar a palavra para o Rodolfo Maris para ele explicar essa dívida trilionária dos Estados Unidos que cresceu com o Joe Biden e o seu Barack Obama. Quero te ouvir. Tanto o Joe Biden quanto o Barack Obama, eles tinham viés e políticas públicas progressistas. E isso é o que gera o endividamento do Estado. Veja, Rodolfo, você disse que... Os progressistas entregam o que o Estado não tem. Exatamente. E o Rodolfo diz o seguinte, olha, tadinho do povo norte-americano que está sendo cortado, gasto na saúde... Rodolfo, eu vou um pouquinho além para você. Ele não está propondo só corte na saúde, não. Ele está propondo corte na educação também. Mas é controle mais rigoroso. O exemplo que você deu, Rodolfo, foi o seguinte, que um cidadão comum não tem que ter esse assistencialismo. Esquece essa mania de brasileiro, de progressista, de muleta. Você tem que fornecer o caminho para o cidadão brasileiro, norte-americano, para qualquer que seja a nacionalidade, conseguir as suas conquistas com as suas próprias esforço, com trabalho. Então, essas medidas vão potencializar a economia e, de novo, vou voltar no que importa, geração de renda. Aqui no Brasil, pergunta para você, pergunta para qualquer pessoa em casa, você quer que teu filho estude numa escola privada e tenha plano de saúde ou estude na escola pública? Ou que tenha acesso ao SUS? E eu nunca vou criticar o SUS. O SUS é a maior política pública de saúde do mundo. O SUS, repito, é a maior política pública de saúde do mundo. Só que, infelizmente, num país que vive de muleta, que vive de assistencialismo. E a gente tem que pensar, Rodolfo, nós temos que pensar o contrário. Eu quero que cada brasileiro tenha a capacidade de pagar 2 mil, 3 mil reais na escola do filho. Eu quero que cada brasileiro pague 1.000 reais de plano de saúde, desde que cada brasileiro tenha condições. É isso que Donald Trump quer. Ele quer parar de viver de assistencialismo. Esse progressismo exacerbado que foi promovido por Joe Biden e por Barack Obama,
vai fazer com que, iria fazer, porque não vai mais acontecer, iria fazer com que os Estados Unidos caminhassem mais próximo do Brasil do que de grandes países e potências da OCDE. Então, as medidas de Donald Trump são cobertas de razão para fortalecer o indivíduo norte-americano e não fazer com que ele viva de assistencialismo e de muleta, porque é esse um dos males aqui do Brasil. Rodolfo Maris, a sua réplica, se é que você ainda está aí e não fugiu. Não fugi não, eu tô aqui, mas essa medida maquiavélica de colocar palavras na minha boca não vai colar aqui. Todo mundo que tá me assistindo agora já sabe e me conhece, tá? Em momento algum eu defendi o governo do Joe Biden e do Barack Obama. Eu não usei essas pessoas como exemplo, os defendendo, muito pelo contrário. Eu me atentei ao simples corte na saúde. E aí, né, de um jeito jocoso, as pessoas vieram aqui tentando colocar palavras na minha boca. Olha só, e outra coisa, se o Zagarino entende que o SUS é uma maneira de assistencialismo, eu fico com muita pena de quem está no Guarujá e quem está em Santos nesse momento. Porque ninguém escolhe ficar doente. Nós teríamos que ter um país digno para receber todas as pessoas que estão doentes. Mas ele defendeu o SUS. Ele defendeu o SUS. Defendeu entre linhas. A questão é, lá nos Estados Unidos, foi cortado o plano de saúde dessas pessoas ou o direito a essas pessoas acessarem a saúde pública. E isso é inadmissível, seja no governo Biden, seja no governo Barack Obama, ou seja no governo Donald Trump. Está errado. Cortar essas pessoas, exigir que essas pessoas trabalhem 80 horas por mês para ter o direito, e as pessoas estão em desemprego lá. O país, os Estados Unidos, sofre com uma grande alta de desemprego também. Como fica essas pessoas e a saúde para essas pessoas? Muito bem. Tá lá, vamos ver, Cíntia Nunes, como fica a questão da saúde? Com a dívida pública indo para 38 trilhões de dólares, com o pagamento de juros anualmente mais de 1 trilhão de dólares e cada 1% que sobe a taxa de juros por causa da inflação aumenta 280 bilhões de dólares de pagamento dos serviços da dívida. É muito bonito falar em assistencialismo. Agora, como dizia Roberto Campos, o avô, não Roberto Campos Neto, o grande Roberto Campos, o socialismo distribui pobreza, o capitalismo é que gera riqueza. Cíntia Nunes, a palavra final é sua. Nossa. Fecha o programa, doutora. Vou fechar em 1 minuto. Eu também sou contra o excesso de assistencialismo quando ele tem uma outra função, né? Mas eu aqui vou fazer o meio de campo para dizer que, de fato, a saúde é algo muito importante para que sejam colocadas tantos óbices e colocando as pessoas desassistidas, né? Então, realmente, há outros cortes. Quem sou eu para dizer o que o presidente dos Estados Unidos deve fazer? Mas se eu pudesse dar um conselho para ele, algo que me foi pedido aqui pelo Capês anteriormente, eu diria, cuidado com a saúde, porque seja como for, as pessoas, existe aí uma questão de dignidade e de sobrevivência e a vida humana deve estar sempre acima da economia e de qualquer outra coisa. Minha querida Cíntia Nunes, em homenagem a você que quase não falou, leia junto comigo o TP, mas que nem um jogralzinho, quero bem bonito. Vamos lá. Vamos encerrando o programa de hoje. Agradeço a audiência e agora vocês ficam com o 3 em 1 com Nelson Kobayashi. Bom programa, Nelsinho. Muito obrigado, Cíntia, Capês, ao Rodolfo, ao Zagarino, todo o timaço aí do Linha de Frente.